Rixas grupocármicas antigas. Esse é um tema que é bem recorrente aqui intraficamente. Qual família que não tem aquele problema, aquela problemática constante? E pior que existem muitos psicoterapeutas, psiquiatras que lucram com esse tipo de problema atualmente. Ou seja, tem um programa que chama Vivendo com o Inimigo no ID, que de vez em quando ali depois do almoço, meu tempo vago ali, que é escasso, é pouco, eu acabo assistindo alguns episódios. Ali é o nível máximo da interprisão grupocármica, que acaba chegando no ponto de assassinatos, coisas bem graves que ocorrem devido a essa interprisão grupocármica. Essas rixas que ocorrem em determinadas vidas passadas. São várias vidas que aquelas pessoas que estão ressomando, renascendo no mesmo núcleo familiar e acabam criando mais conflitos e não saem desse padrão de interprisão grupocármica. Por que acontece isso? Na maioria das vezes as pessoas não têm essa visão multiexistencial, né? Elas acham que é apenas uma vida, é apenas esse plano material aqui, que isso acontece por causa somente da genética. Mas não, existem aquelas implicâncias multiexistenciais. Aquelas pessoas que implicam umas com as outras já em várias séries de existências, não só nessa série de existência atual. Então vale pensionizar, analisar esses casos complexos, casos de interprisões grupocármicas, esses casos familiares complexos, com essa visão cosmovisiológica. Se a pessoa não tiver esse tipo de visão cosmovisiológica, ela tende a carregar nas tintas, ela amplia os conflitos ao invés de se libertar disso. Um exemplo, o estágio de libertação grupocármica é quando a pessoa ela resolveu todas aquelas pendengas, aqueles quiprocós, digamos assim, aqueles problemas que ela acabou tendo com várias consciências em várias existências, e numa só vida ela consegue fazer isso tendo essa visão mais parapsíquica, sendo mais interassistencial, sendo mais não complacente, mas sendo uma pessoa que facilita as coisas, não complica, sabe? O que muitas pessoas ultimamente que estão nessa interprisão grupocármica, elas acabam complicando ao invés de facilitarem as situações familiares. É claro que não é fácil, falar é fácil, só falar qualquer um fala, é difícil colocar em prática. Com certeza, o ambiente familiar causa muito conflito, esse ambiente familiar. A pessoa tem que ter um domínio das próprias energias para não se contaminar nesse processo de patopensênios em família, ou seja, as pessoas vivem ali, entre aspas, vivem, na verdade estão brigando entre si ali direto. E como sair desse processo, né, de processo de interprisão grupocármica, não alimentando mais essas rixas grupocármicas antigas? Eis a questão. É trabalhar com a autopesquisa. A pessoa se autoconhecendo terá, cedo ou tarde, interferência extrafísica de amparadores extrafísicos, receberá informações interessantes. A pessoa ela passará a ser mais confiável diante a multidimensionalidade. As consciências extrafísicas que estão auxiliando ela ali darão informações importantíssimas a respeito de possíveis retrovidas de determinados familiares que estão com ela, e ela vai clareando o quebra-cabeça grupocármico dela. Ela vai colocando as peças, vai encaixando, e de repente ela chega nesse nível de libertação grupocármica. Para vocês terem uma ideia, certa vez eu estava assistindo uma tertúlia, e a Malu Balona citou um livro lá sobre tem relação com interprisão grupocármica, chamado Libertação, um livro espírita. E me veio um insight para comprar e presentear um ente querido. Eu fiz isso. Mas o problema é que as pessoas não levam a sério o meu parapesquisa, as pessoas mais próximas. É aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre. E eu não tenho nada com isso, eu não me importo mais. Antigamente eu ficava indignado, né? Ficava naquela vibração da revolta, mas como que as pessoas não admitem minha parapercepção? Isso está bem claro, isso existe. Dentro da minha intraconsciencialidade eu confirmo, né, certas parapercepções, e isso é muito difícil você passar para os outros. Você tem que respeitar o nível evolutivo das consciências que estão ao seu entorno. Então esse processo grupocármico
ficar aqui só no diálogo é mais fácil. Agora você pegar o que eu estou falando aqui e colocar na prática no dia a dia requer muitas técnicas conscienciológicas. Por exemplo, domínio das energias. A pessoa tem que estar perita no estado vibracional para não contaminar com as suas energias doentes os ambientes grupocármicos. Então, toda pessoa que já domina o estado vibracional, ela está propícia a desassediar os ambientes familiares. Ela chega ali com sua energia mais equilibrada, começa a pensionizar de forma mais saudável e de repente o ambiente familiar ali está mais tranquilo, está mais limpo. Então isso é um indício que a pessoa está pronta para fazer esse tipo de é um tipo de paraterapêutica, digamos assim. Isso é uma paraterapêutica familiar que você pode fazer silenciosamente, sem ninguém perceber, mas de repente o campo, as energias mudam ali com o seu pensene mais saudável, você exteriorizando as melhores energias. Pensene são pensamentos, sentimentos e energias. Para quem não sabe, chegou agora nesse vídeo aí sobre rixas grupocármicas antigas. Na atual família eu não tenho aquela rixa mais fortíssima, mas eu vejo que algumas pessoas que estão convivendo comigo, elas não conseguem ficar sem entrar em conflito direto. Então esses conflitos diários têm relação com as vidas passadas vividas em outras existências, com outros corpos físicos, e nessas existências passadas foram realizadas convivências que deixaram certas rusgas, né? certos problemas ali familiares, convivenciais, e isso fica gravado na holomemória das consciências, essas problemáticas entre parentes, entre familiares, e quando ela ressoma, renasce, reencarna novamente, isso pode vir à tona. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês curtam e não fiquem muito tempo nessa vibração da rixa grupocármica, porque isso é atraso de vida. Você tem que entender que seus familiares, vocês estão juntos por um motivo, não é por acaso. Vocês têm certas afinidades e procure entender a limitação de cada um. Não fique batendo de frente, e quando não for possível fazer a tarefa do esclarecimento que eu estou fazendo aqui, Atares, exteriorize as melhores energias no âmbito familiar, que as coisas irão melhorar, eu tenho certeza. Esse foi o vídeo de hoje. Não leve a sério, não admita tudo que eu estou falando aqui de bate-pronto. Utilize seu princípio da descrença aí, e ao fazer isso você estará mais próximo dos assuntos que eu estou falando aqui. Você experimentará e colocará tudo em prática e perceberá que não é só falácia o que eu acabo comunicando aqui. Tem uma intenção de ajudar para quem quer ser ajudado nesse período intrafiscalizado. Até a próxima segunda e valeu!